Então vamos nessa, olha só. O primeiro passo, que é muito importante para você conseguir estar tocando os dedilhados, conseguindo dominar muito bem eles, é você escolher um hino simplificado. Por que você precisa escolher um hino simples, com poucos acordes? Porque o foco principal vai ser justamente você treinar e você fazer os dedilhados. Do que adianta você tentar tocar um hino que tem 10 acordes? Por exemplo, um hino desse jeito. A único que é digno, olha o tanto de acorde, ó, de receber a honra e a glória. Olha quantas notas. Força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Você não vai tocar um hino que tem tanto acorde desse jeito para começar. Você precisa de um hino simplificado, com poucos acordes. Porque nesse primeiro momento, se você é iniciante, o seu foco tem que ser 100% exatamente no dedilhado. Agora, a gente também utiliza normalmente os hinos da harpa cristã para poder tocar esses hinos e colocar em prática essa técnica de dedilhados. Aí você deve estar se perguntando, mas por que hinos da harpa cristã, professor? Ou, na minha igreja nem toca hino da harpa cristã e lá vem o professor falar de hinos da harpa cristã novamente. Eu sempre utilizo os hinos da harpa cristã por vários fatores. Primeiro, eles são os hinos mais didáticos que a gente tem para poder tocar. Inclusive, eu considero os hinos da harpa cristã, já falei algumas vezes aqui para vocês, como sendo os hinos mais didáticos e os hinos considerados as músicas folclóricas que a gente tem dentro da igreja. Ou seja, para você poder entender um pouco mais sobre isso. Eu falo que são considerados os hinos da harpa cristã como as músicas folclóricas que a gente tem, justamente pelo fato de você conseguir estar tocando os hinos da harpa cristã e cantando eles, porque nada mais é do que a história da igreja cantada. Então tem as letras muito bonitas. É cantada a cultura da nossa igreja. Uma música folclórica secular, por exemplo, é cantado e contado ali um pouco da cultura do país ou da região onde foi criado essa música. Os hinos da harpa cristã é da mesma forma. Segunda coisa, são os hinos que não tem uma referência, não tem uma versão oficial. Então é muito mais fácil da gente poder trabalhar em cima desses hinos. Porque se eu pego um hino que já existe, uma versão, uma gravação pré-estipulada, que você já está acostumado, automaticamente qualquer coisa que tocar, que simplificar, que mudar do hino, vai soar estranho. Tenta pegar um hino normal, que não é dedilhado, e toca ele de forma dedilhada. Vai ficar certo teoricamente, mas talvez vai soar um pouco estranho, porque você já acostumou a ouvir aquele hino exatamente naquela versão e daquele jeito. O hino da harpa cristã não acontece isso. Pelo fato de ser um hino que a gente vai estudar, que a gente vai tocar ele, e não tem uma versão pré-estipulada, qualquer coisa que eu mudo nesse hino se torna ainda assim interessante. Então a gente vai utilizar os hinos da harpa cristã por esses motivos. E também pelo fato de a gente poder simplificar esses hinos diferentes de eu pegar um hino que não é da harpa cristã, que deve ficar mais difícil a gente conseguir tocar eles e deixar mais bonito. E para quem não conhece hinos da harpa cristã, ou se na sua igreja não toca, pesquisa na internet, tem todos os hinos para você ouvir. E não é porque não toca na sua igreja que você não possa estar utilizando esses hinos de forma didática para estudar. São os melhores de forma didática para você estudar. Depois sim que você dominar os dedilhados ou qualquer outro tema, ferramenta que você estiver estudando no teclado, você sim pode estar aplicando depois em outro hino que você quiser ou que você precisar. Então depois desse primeiro passo, que é você escolher um hino simplificado, de preferência o hino da harpa cristã, a gente vai para o nosso segundo passo. Qual é o segundo passo, professor? É você descobrir o tempo do hino. Porque não adianta nada você querer tocar um dedilhado sem ter esse parâmetro. A gente sempre vai utilizar essa questão do tempo do hino se baseando no ritmo. Como assim, professor? Todos os ritmos vai ter também o seu dedilhado correspondente. Assim como eu toco um hino, um ritmo de 4 tempos, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter um dedilhado também de 4 tempos. Ou se eu pegar um hino que é 3 tempos de valsa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Também vai existir um dedilhado correspondente que seja também de 3 tempos. Ou um hino que seja de 6 tempos, que é um ritmo de Guarânia.
por exemplo, também vai existir automaticamente um dedilhado que seja correspondente ao ritmo de Guarani, que é de 6 tempos. Então, no final das contas, a gente precisa entender muito bem e descobrir qual o tempo do hino. E aqui mora um grande erro que eu vejo muita gente aprendendo um dedilhado específico, mas na hora de estar tocando na igreja, não consegue tocar o hino, não consegue dar continuidade, porque não sabe o tempo do hino. Por isso que eu falo da importância de você estudar a música como um todo, sem pular etapas e muito menos estudando e pegando simplesmente diquinha. Aprofunda na música, porque senão você vai perder muito tempo e não vai desenvolver. Agora, se você entende, sabe como descobrir o tempo do hino, fica muito mais fácil. Terceiro passo, aprender o dedilhado. Obviamente, porque existem inúmeros tipos de dedilhados diferentes. Qual vai ser o dedilhado que você vai estar utilizando? Como você estuda um dedilhado? Do mesmo jeito que a gente aprende ritmos, você também aprende dedilhados. Só que porque quase ninguém sabe tocar dedilhados. Não pelo fato de ser difícil, mas por você não ter um material organizado, por você não ter um tutorial de cada uma dessas aulas, de cada um desses dedilhados. Então, se você não tem isso, é impossível de você aprender. Então, aqui eu vou só exemplificar, não vai dar para trazer detalhado cada um desses dedilhados, mas dentro do meu método de teclado gospel, eu tenho um módulo inteiro só sobre dedilhados, porque é um tema muito importante. Mas eu posso tocar um dedilhado, por exemplo, desse jeito aqui, 1, 2, 3, 4. Que é um dedilhado de 4 tempos. Ou de 3 tempos. 1, E, 2, E, 3, E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tempos esse dedilhado. Ou 3 tempos. 1, E, 2, E. 1, E, 2, E. 2 tempos. Ou se for 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 4 tempos. Olha só, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tudo isso aqui são dedilhados e variações diferentes do mesmo dedilhado, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Existe uma estrutura para cada um dos dedilhados. E aí o quarto e último passo é justamente a gente juntar tudo isso, juntar o dedilhado, os acordes e tocar o hino. Vou dar exemplos práticos para vocês. Poderia tocar esse hino aqui, ó, que é 4 tempos. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e teu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Olha que fácil. É os mesmos acordes. Peguei um hino da harpa cristã, que tem a possibilidade de eu aplicar o método função TSD, que é tocar com apenas 3 acordes, Dó, Fá e Sol. Aprendi a estrutura do dedilhado, que é esse aqui. Descobri que o tempo é 4 e peguei o hino que é 4 tempos e toquei. Pronto, ficou lindo. Aí você pratica, treina, coloque isso aqui em prática, vai funcionar perfeitamente. Ah, preciso tocar outro hino. Pode tocar também. Mesmo dedilhado, ó, outro hino que é 4 tempos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Olha que bonito e simples. Em espírito, em verdade. Você quer descobrir o caminho mais rápido para aprender a tocar e se tornar um músico preparado para tocar na igreja? Participe
do Desafio da Harpa Cristã, um evento 100% online gratuito, onde você vai ter um plano perfeito para se tornar um músico preparado para tocar na igreja em menos de uma semana. E o melhor, através dos lindos hinos da harpa cristã. Então você não vai perder tempo tendo que fazer vários exercícios, e sim já colocando a mão na massa e tendo a possibilidade de aprender como tocar os hinos em 3 versões diferentes, que é a versão em ritmo, dedilhados e melodias, que são os solos dos hinos. Tudo com método próprio que eu mesmo desenvolvi através do método MP10X, para você fazer as melodias 10 vezes mais rápido, através do método função TSD, que você vai ter a possibilidade de tocar vários hinos simplificados e com poucos acordes, inclusive grande parte deles com apenas 3 acordes, para você ter resultados rápidos e ter a possibilidade de ainda nesse mês poder estar tocando na sua igreja e adorando a Deus com excelência. É um método próprio que você nunca viu, que eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua visão sobre música e vai te trazer um resultado incrível em apenas uma semana. Esse evento vai ser um evento 100% online gratuito, que vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de setembro, sempre às 21 horas, sempre às 9 horas da noite. Então, para se inscrever, muito simples, aqui na descrição dessa aula, desse vídeo, tem o link, clica lá, faça o seu cadastro gratuitamente, vai ser um prazer ter cada um de vocês juntamente comigo. Então, clica lá, entra no grupo exclusivo do WhatsApp, onde você vai receber todo o link das aulas e principalmente todos os materiais de apoio que teremos durante o nosso desafio da harpa cristã. Então faça sua inscrição e nos vemos lá.